Oi, João, uma boa tarde para você e também para quem está assistindo o Jornal NT Vale. Para esclarecer, as nossas dúvidas referente ao assunto, eu chamo agora o Dr. Vinícius, que é advogado, membro da Associação Americana de Advogados de Imigração. Vinícius, uma boa tarde. Primeiro, eu gostaria que você explicasse, como que funciona hoje, qual que é a regra atual, o que diz, a Constituição a respeito de quem adquire uma nova nacionalidade. Boa tarde, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. Atualmente, o texto constitucional ele determina que o brasileiro que faça o requerimento de outra cidadania perca a cidadania brasileira caso haja um requerimento do Ministério da Justiça. Isso faz com que os brasileiros que possuem dupla cidadania fiquem em uma situação de vulnerabilidade, porque eles estão distantes de um simples requerimento para a perda da nacionalidade da sua pátria-mãe. Referente à PEC, que a gente teve aí uma movimentação recentemente, o que é necessário para que comece, então, a valer? A PEC ela está aguardando a promulgação pelo Congresso Nacional. Isso é um procedimento administrativo, ela não depende da sanção do presidente da República. Então, finalizado o processo de promulgação e a determinação do prazo que a gente chama no direito de vacatio legis, que é o tempo que a lei determina para a entrada em vigor, nós estamos certamente há pouco tempo de que comece a vigorar esse novo texto legal. E os benefícios, que ela vai trazer também, em que situação, em que condições a pessoa poderá perder a dupla cidadania? Os benefícios são enormes, porque os brasileiros que possuem cidadania de outro país não ficarão numa situação de vulnerabilidade. É importante frisar, Gabriela, que muitas vezes o brasileiro ele não quer abrir mão da cidadania brasileira, mas ele precisa de uma nova cidadania para poder exercer os seus direitos no país onde ele trabalha. Agora, as situações onde o brasileiro poderá perder a cidadania de acordo com o texto da PEC são situações muito limitadas. Basicamente, se tiver alguma fraude no processo que ele adquiriu a cidadania brasileira, ou seja, não para os brasileiros que nasceram no Brasil, mas para quem adquiriu, se usou de algum subterfúgio para obter a cidadania brasileira, pode ter a anulação dessa cidadania, ou caso haja algum atentado à ordem constitucional, ou seja, situações muito pontuais. Até porque hoje, Vinícius, são muitos brasileiros que saem do país em busca de melhores condições de vida, mas também alguns têm o desejo de voltar para cá, para poder então viver de uma forma melhor. Exatamente, Gabriela. Eu sou professor de direito migratório. Estima-se que 5 milhões de brasileiros vivem no exterior. Ou seja, o Brasil não pode fechar os olhos para esse volume enorme de compatriotas que moram em outro país. E eu falo que muitas vezes são essas pessoas que vendem a imagem do Brasil para o mundo. Ou seja, muito do que o mundo conhece do Brasil são esses brasileiros que estão em outro país. E uma última pergunta, Vinícius: o brasileiro ele poderá, retomar aí a sua nacionalidade, mesmo que a renúncia tenha sido solicitada por ele? Sim, essa parte da PEC também é fantástica, porque basta um simples requerimento, ou seja, simplifica esse processo e demonstra que o Brasil quer cuidar com muito carinho de todos os brasileiros que aqui nasceram. Então, eu fiquei muito feliz com o texto da PEC, espero que ela seja promulgada rapidamente, porque ela protegerá vários brasileiros que moram no exterior, como eu e minha família. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, Vinícius. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Então, esse é o desejo também aí, de muitos brasileiros que deixaram o país para viver aí no exterior, e estão seguindo aí em busca de melhores condições. Com essas informações agora, eu volto com vocês no estúdio.